Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos, e chegamos sempre com muita alegria, trazendo esse programa que se propõe a esclarecer, a educar, a juntos estudarmos a doutrina espírita. Para a nossa roda de conversa, trazemos temas voltados às bases da doutrina ou da atualidade, sempre à luz do espiritismo. E hoje, dando continuidade à nossa tarefa com relação ao mês de Setembro Amarelo, vamos estar falando sobre suicídio. Precisamos conversar. E quem vai nos ajudar nessa tarefa, minha grande amiga Lindauri Araújo, que é trabalhadora daqui de São Luís Maranhão, também como psicóloga. E aí, minha amiga, muito boa tarde, linda, seja bem-vinda mais uma vez a este programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um imenso prazer estar aqui com você novamente, Andréa. E para a gente começar bem, vamos beber na fonte do momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. O conselho somente terá valor se estiveres disposto a seguir. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião, tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e, depois, toma a decisão que te pareça mais acertada. Por outro lado, não faça ouvidos murros às orientações e conselhos que te dei ou que te busque. Examina tudo e retém o que é bom. Ensina o apóstolo em nome do bem. Narração: Agnes Ribeiro, livro Vida Feliz, para divulgar.net. Voltamos após um momento de reflexão e vamos logo engatar nesse assunto, aproveitando que a gente está abastecido nessa mensagem sempre edificante. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, suicídio. Precisamos conversar. Nesse último sábado de setembro, chegamos finalmente no tema. Para quem nos acompanha, a gente ao longo do mês trabalhou temas buscando entender as causas que levam ao suicídio, que a gente partiu do princípio que suicídio seria um efeito e não a causa. E hoje, com Lindauri, a gente vai trabalhar, de fato, o ato. E a gente está aqui na ideia de prevenir, de que não chegue a essa situação. E aí, Linda, parto logo para o tema, né? Por que precisamos conversar? Por quê? Inclusive, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala o seguinte: há um ausente. Tenho razão de sentir saudades. Tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste, e sem te despedires foste embora. Detonastes o pacto. Detonastes a vida geral, a comum aquiescência de viver e explorar os rumos da obscuridade, sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipastes a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas, que poderias ter feito de mais graves do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos, nem sabemos ousar, porque depois dele não há nada? Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas. Simples apertar de mãos, nem isso, voz modulada, sílaba conhecidas e banais, que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar, porque o fizeste.
Por que te fostes? E aí, Drummond nos dá já uma ampla marcha de reflexão por que precisamos conversar. Porque quem fica sofre, e muito. Grande verdade. E aquela história, né, Lindauri? Se a gente ficar botando para debaixo do tapete, não resolvemos, porque tudo que Deus coloca no nosso caminho é para a gente aprender. E se a gente está em dificuldade, no mínimo, né, toda situação que nos acomete na vida é no mínimo para a gente aprender. Então, se a gente não buscar entender, buscar aprender, a gente não tem como resolver. Não, porque tudo que você esconde é aquela questão, fica oculto. E o que é oculto e que você não traz à tona, ele mexe com a tua mente, mexe com a tua curiosidade e mexe com o teu ser. E isso provoca em quem fica uma série de problemas. Não é só a saudade, a dor, a ansiedade, e vem outros. Porque suicídio, você não pode mentir sobre a causa da morte. Muita gente evita tocar. E é algo que precisa ser colocado, ser falado. E é importante esse tema porque a gente vai começar a ver o que acontece com quem faz esse ato. Porque quem comete o suicídio, ele não quer matar a si, ele quer matar a dor que está no ímã do seu ser. É isso que eu ia te perguntar, qual é a intenção, a real intenção, né, da pessoa em querer se matar? Porque, assim, a gente diz, a pessoa que conhece, falta a Deus, mas tem muitas pessoas que têm uma religiosidade grande, tem não vou dizer conhecimento de Deus, que os Espíritos nos diz que a gente não tem esse conhecimento de fato do que é Deus, mas ela tem aquela religiosidade, sabe que não é o mais correto a fazer, mas acaba fazendo. Então, quais são as reais intenções da pessoa de cometer o ato? As reais intenções, ela quer acabar com a dor que está dentro dela. Só quem sabe o que é uma dor psicológica é que consegue ter uma noção do que essa pessoa quer. Tanto que as pessoas começam se mutilando o corpo com uma forma, quando ela corta uma parte do corpo, aquela dor que ela provoca no corpo, ela pensa que ameniza aquela dor interna, que é a dor que está na mente. Isso incomoda. Então, ela não quer se matar, ela quer matar aquela dor. Ela pensa que, ao se suicidar, ela vai acabar com essa dor. Ou seja, naquele momento, aquela dor é tão profunda que ela não olha quem está no seu entorno. Ela só olha para aquela dor. E essa dor incomoda de tal maneira que ela não passa. Não passa de maneira alguma. O que ela quer é acabar com a dor, não é com a vida. Eis o motivo pelo qual nós temos que deixar o preconceito de julgar, até porque algumas religiões condenam a pessoa a um lugar eterno que nunca mais vai ser resgatado. Se nós formos buscar lá na Bíblia, Jesus tem um trecho que ele diz o seguinte, que se um pastor tiver 100 ovelhas e uma se desgarrar do seu rebanho, o que é que o pastor faz? Ele deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha. Bem aí, qualquer pessoa que lê a Bíblia, ou de qualquer religião, ele tem a bênção, ele tem, não é a bênção, mas ele sabe que em nenhum momento ele pode ser deixado de lado, porque Deus não é maldade, Deus é amor. E ele nos quer bem de todas as formas. Mas, infelizmente, mesmo com todo o conhecimento que ela tem, Andréia, ela quer matar a dor. E isso, para ela acha que vai ser mais fácil. Muitos não entendem que a vida continua.
Eles acham que se matar a dor acaba com tudo e está tudo ok. E isso vai lá no fundo da alma, quando ela não consegue ter esse apoio. Mas é a dor que ela quer matar. E Linda, a gente escuta muito falar assim, quem quer se matar faz, não fica dando recado, né? E aí eu te pergunto, é verdade ou a pessoa que tem intenção, ela dá sinais? E quais seriam se ela dá sinais? Essa é uma frase que as pessoas dizem, não manda recado, faz logo. Não é bem assim. Esses sinais, tem vários sinais que nós podemos estar observando. São sinais, principalmente quando a pessoa ela já tem algum processo de transtorno mental. Ou então ela já tem um histórico, uma tentativa. Eu costumo dizer que somente as crianças hoje, se seu filho usa camisa de manga comprida, começa a cobrir o corpo, comece a observar. Porque são crianças que vão se mutilando com essa dor psicológica. Entende? E o sinal que ela vai dar, esse é um, ideação suicida. Depois da ideação suicida, que ela vai ter, são os fatores estressores crônicos e recentes. O recente é o que ela está passando. O crônico tem um que é muito sério. Eu vou falar logo em seguida. Depois ela começa a organizar detalhes e planeja a despedida. Eu conheci eu soube de um caso que a pessoa, ela ia ter o batismo do neto no mês de maio e no mês de fevereiro já estava tudo pronto para o batismo. As roupas, tudo gomado, tudo passado, da forma como deveria ser. Ou seja, ela deixou tudo, as festas, tudo pago. A pessoa se planeja. Teve o garoto que ia se formar, foi na faculdade, fez todo o processo da formação, e no dia defendeu a monografia e ele deixou um bilhete deixando em minúcias tudo o que era para os familiares fazer, a devolução de livro para fulano, para Beltrano, os pedidos de desculpa, foi num detalhe muito grande. Se a pessoa, mesmo que ela seja organizada, mas ela começa a fazer coisas com muito detalhe, visitar muitas pessoas, fica o alerta. O sinal são os meios acessíveis para se suicidar. Que é o caso daquele garoto, onde até você colocou que ele se suicidou com um moletom na beliche. E os pais já sabiam desse bullying da criança, fizeram todo o processo para ajudar. Mas, infelizmente, a dor foi superior àquilo que ele poderia suportar. Tem a questão da impulsividade, que ele diz assim, quando a pessoa quer se matar, ela não manda recado, faz logo. São aqueles impulsivos. Depois são os eventos, que são os eventos adversos na infância e adolescência, que são exatamente esses fatores que eu falei anteriormente, os crônicos. Quais são esses da adolescência? Um dos principais são os abusos sexuais. Que dentro desse tema, tem que ter o alerta para que os pais observem suas crianças. Aquela criança que brinca, que é alegre e está interagindo, se ela começa a ficar retraída, deixa de interagir, fica triste e acuada, atente, porque o abuso sexual ele ocorre dentro da casa, com irmão, tio, pai, primo, vizinho, colega. E esses fatores, quando eles são ocultos, a pessoa chega na fase adulta, nos 50 anos, e aquilo ali, mesmo ela, às vezes, conversando com algumas pessoas, ela não consegue suportar.
é uma dor psicológica, moral imensa. Ela dói muito mais do que a dor física. Mesmo que as pessoas, aquilo ela não consegue trabalhar se ela não for observada, porque ela sente que foi deixada para trás. Então, esses fatores crônicos são situações que acontecem na infância, na juventude, inclusive com bullying. Que não é só a criança que sofre o bullying, mas aquele que faz ela sofrer tem que ser olhada com muito carinho. Os pais que são chamados porque o seu filho foi o agressor, ele tem que ter esse olhar. Porque essa criança um dia também, ela pode vir a sofrer. O outro pode ser esses motivos aparentes ou ocultos. Os aparentes é aquilo que já está na cara, que é aquela criança que ela se acha rejeitada, é o adulto que é rejeitado, e tem aqueles outros que são os ocultos, são situações que ocorrem, não só dentro de casa, como na escola, na vizinhança. É algo que a gente tem que começar a ter um olhar abrangente. E depois a presença de doenças. Sabemos que muitas pessoas não conseguem compreender por que está doente. Mas, eu estou doente, é injustiça, que eu sempre fui bom. Mas, dentro da doutrina espírita, nós vamos entender que não existe injustiça. Existe aprendizado e momentos de reavaliação do que nós estamos passando. Esses são uns dos 10 fatores de riscos que podem estar fazendo isso. E outro sinal de alerta é cansaço emocional, o outro, isolamento social, sono excessivo, distúrbio mental, depressão, ansiedade, abuso sexual, problemas sociais, o bullying, que hoje há um aumento muito grande de crianças e adolescentes cometendo suicídio. Inclusive, a quarta maior morte, tanto no Brasil como aí para fora, está na faixa de 15 a 29 anos, é por conta do suicídio. E são fases onde você, dentro da sociedade, você sofre o bullying, ou por sua opção sexual, ou pela opção religiosa, ou pela sua conduta, por você, às vezes, gostar de estudar muito. Tem vários fatores. E esse bullying ele tem que ser olhado, porque é uma das causas de acidente, de suicídio entre crianças e adolescentes. E nós vamos ter tristezas constantes, também perda de energia. Elinda, nunca se falou tanto de saúde mental, né? Então, por isso que é importante a gente estar trabalhando essa temática. Se fala muito em empatia, a gente tem que ter muita empatia, se colocar no lugar das pessoas, excelente. Só que com tudo isso que você enumerou, e principalmente pela questão até do bullying, porque é o que eu acredito, dentro da minha ignorância, acredito que seja um dos grandes fatores, principalmente em criança e adolescente, esse caso que você lembrou aí bem, do menino que se matou no moletom, se eu não me engano, foi no Reino Unido, que é um menino amado na família e tudo, mas ele sofria bullying no colégio e ele não deu conta, por mais que o colégio interviu, por mais que a família era presente e tal, mas ele não deu conta porque ele não era, já estava naquela fase de querer ser aceito pelos coleguinhas e tal, e ele não deu conta e se matou. Ficou ainda, se eu não me engano, mais de semana ainda na UTI, mas não teve como, porque quando foram ver já estava bem. E aí o que eu quero trazer com isso é que um degrau a menos, a gente dá um passo atrás, porque o que está faltando principalmente é o respeito quem eu sou, com relação no caso da opção sexual, como você falou, do caso do que, né, também de eu ser uma pessoa correta. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas quererem sou uma pessoa religiosa, aí isso incomoda,
aí eu sofro bullying por causa disso, ou porque eu faço minhas atividades tudinho. No nosso tempo era CDF, né, Lindaura? Eu não sei o que é hoje. Não, CDF, aí sofre bullying porque ele faz todas as atividades, aí sofre bullying daqueles que não faz. Então, assim, a gente está num nível ainda numa falta de respeito ao próximo tão grande que aí culminam essas situações, mas se já está falando na frente de empatia, de se colocar no lugar do outro, como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu não consigo nem respeitá-lo na sua individualidade? Esse respeitar, ele começa dentro de casa, Andréia. Sim. Hoje, o que nós vemos são pais onde, para não ter o trabalho de educar o filho e nem de interagir, o que é que ocorre? Você dá um celular, dá um tablet na mão da criança. Porque a criança quietinha, você pode fazer o que você quiser. E a criança, a ela não é mais dado o limite. Na nossa época, bastava a mãe da gente olhar de canto de olho e a gente já sabia que tinha que se comportar. Hoje é o inverso. A criança já olha de canto de olho e o pai tem que tentar adivinhar o que o filho quer e tem que fazer da forma como ele quer. E nós temos que ter esse olhar de ser família. Família não é só você estar interagindo independente, é em conjunto. É começar a colocar o filho a respeitar. Hoje os pais são coleguinhas dos filhos. Isso fere a hierarquia. Ele não vai entender o que é, se ele não consegue perceber o pai como aquele que está ali no cuidado, ele também não vai olhar o colega com esse olhar. E precisamos ter esse olhar para as crianças, fazer com que elas percebam a importância de respeitar, porque assim ela terá o respeito. Mas para isso você tem que estar trabalhando. A família precisa. E a religião, quando você está dentro dela e que você consegue entender isso, você vai perceber a importância de trazer essa criança para ingressar e respeitar o próximo. Enquanto ela não conseguir visualizar isso, que é só o ter e não o ser, ela vai sempre cometer esse ato. Por isso que os pais que têm filhos que acabam fazendo bullying com o próximo, eles são responsáveis. Não adianta dizer que meu filho é danado, meu filho tem TDAH, que hoje a forma de se ocultar que você não está fazendo o papel adequadamente é dar nome a uma síndrome, TDAH, ele é hiperativo, e às vezes não é isso. A criança, ela faz isso para chamar atenção. Quando ela não tem essa atenção voltada para ela começa a fazer esse processo com o outro, porque assim os pais vão ser chamados a atenção. Porém, continua da mesma forma. Isso tem que ser trabalhado. Porque a gente está falando de suicídio, mas nós vamos ver que tem muito mais coisas por trás disso que podem ajudar e evitar. E as crianças que sofrem o bullying, essas crianças que têm essa fragilidade, não porque elas são fracas, mas é porque elas têm uma outra vivência, têm uma outra diretriz, elas não suportam isso, mesmo com todo, que foi o caso desse garoto, com todo o suporte dos pais, isso torna inviável para ela a convivência. E quando a gente fala isso, o pai, mas você precisa do amparo da escola, você precisa do amparo
da religião. Você vai precisar também que existam grupos dentro dos meios onde você convive, da escola, onde for, de apoio para aquelas pessoas que sofrem bullying ou que são assediadas, possam se reunir, conversar e achar um meio de trabalhar isso que as incomoda. Porque não é só você dizer para o pai, para a mãe, para o irmão, mas é você desabafar com outras pessoas que passam por esse mesmo problema. Tem colégio hoje que tem grupo para isso. São poucos, mas precisam ser acolhidas. Elinda, e aí como é que, visto esses sinais, como a gente pode ajudar? Olha, nós podemos ajudar de várias formas. Uma delas é essa que eu acabei de comentar. Dentro, por Sim. exemplo, do centro espírita, montar tem os grupos de estudo, vamos montar um grupo de apoio para aquelas crianças conversar. Pode separar a menina e separar os meninos, e cada um vai trazendo, tendo uma pessoa ali para estar colocando. A outra é estar fazendo um acolhimento interno dentro de casa, levando essa criança para praticar esporte, tendo mais momentos de lazer ativo. O lazer ativo que a gente fala é você passar uma tarde num parque, é colocar essa pessoa para entender que ela é importante, que ela faz parte de um processo, é explicar para ela que a partida dela quem sofre é quem fica. É começar a mostrar para essas pessoas o que passam as famílias enlutadas. Quem fica? O que ela passa? Qual o sofrimento que ela tem? Para ela ter uma dimensão do que se passa. Mas ela precisa se sentir amada. Aí, Linda, tu começou, e aí eu queria chegar justamente aí, a gente dedicar um tempo a isso, a família, né? Para os que ficam, o luto pelo suicídio é diferente dos outros lutos que a gente passa a vida? Com certeza é. Por que que ele é diferente? Porque, normalmente, devido à nossa conduta, à nossa cultura, a pessoa, quando morre por acidente, morte natural, é normal, mas se suicidou, há aquele preconceito, que vem de muitas eras, que o suicida não tem o perdão, que ele vai estar todo o tempo lá queimando no fogo do inferno, ou algo do gênero. Então, a pessoa sente vergonha. E isso é difícil para a família. A família tem vergonha de dizer que aquela pessoa se suicidou, porque ela se sente como se a responsabilidade fosse dela. Ela se sente incapaz, porque ela não conseguiu olhar. Não é que ela não conseguiu olhar, é porque, às vezes, ela dá sinais tão sutis, são tão de uma sutileza que a pessoa não consegue perceber. E você tem que começar a conviver com essa pessoa falando. Para quem passa, a família enlutada, ela precisa falar sobre a causa da morte, para evitar aqueles disfarces fantasiosos. E ela tem que fazer o funeral, mesmo que ela tenha aquele receio, tem que abrir, tem que deixar muito claro. Porque a elaboração desse luto ele é muito importante para que ela receba o apoio das outras pessoas. E a nós outros, ou quem está fora desse processo, desse luto,
tem que dar esse apoio. Porque algumas vezes as pessoas que estão próximas também se sentem culpadas porque acham que deviam ter olhado o sinal e não viram. Às vezes viram o sinal, mas aquilo ela já vem nesse processo há tanto tempo fazendo isso, que ela acredita que ela não vai cometer o ato. E depois que a pessoa comete, quem fica sofre a dor da perda, a dor da impotência, porque achar se eu tivesse feito isso, eu teria evitado. E isso precisa ser conversado. Até porque o enlutado, ele tem que viver o processo do luto conforme o seu momento. Cada um tem uma forma de viver. E isso tem que ser respeitado, sem julgamentos. Esse é o principal ponto. Não devemos julgar. E ainda, acolher todas aquelas pessoas enlutadas pelo suicídio. Porque as suas experiências psíquicas são diferentes. E a gente tem que manter o olhar atento e respeitoso a essas necessidades individuais. Dentro de uma mesma família, as necessidades são diferentes. Por quê? Porque cada um tem um modo de ver a vida, tem um modo de contato com aquela pessoa que partiu. E mesmo ela se sentindo impotente, incapaz e achando que ela também foi responsável por aquela morte, porque ela não conseguiu olhar, e nós que estamos de fora, geralmente tendemos a dizer, mas está aí, vivia do lado e não viu. Às vezes a pessoa esconde de tal maneira que fica difícil você observar. E quem está de fora precisa estar tendo o respeito com quem está passando. Porque enquanto você não passa pelo processo, você não sabe o que é ele. Então, para que a gente não tenha que passar todo mundo pelo processo, a gente precisa respeitar o outro. Como você falou há pouco, é esse respeito, é essa empatia, é acolher e se a pessoa quiser falar, apenas ouça. Se não, se cale, se permita, e que essa pessoa possa buscar uma ajuda psicológica se for o caso. É isso que eu ia perguntar depois da tua fala, se a pessoa consegue superar esse luto diferenciado sozinha ou se realmente precisa de um apoio psicológico. Algumas pessoas conseguem superar sozinhas. Então, vai de pessoa a pessoa. Poucas. Vai de pessoa para pessoa. E outras, elas precisam do apoio psicológico, é essencial. E dentro desse apoio psicológico, às vezes ele necessita de um apoio em grupo. Que varia de pessoa para pessoa. Cada uma tem uma forma de olhar a vida, de interagir. E é essa interação que é a diferença. Muitas pessoas se calam perante a dor, não conseguem se abrir. E o apoio psicológico é exatamente para isso. Para fazer com que ela se abra. Até porque há vergonha de dizer que um ente querido seu partiu pelo suicídio. Porque nós não temos empatia ainda pelo nosso próximo. E isso causa vergonha. Aí entra a ajuda profissional, onde ele sabe que ali, tudo o que ele disser, vai ter um respeito. E nós que estamos de fora, amigos, colegas, vizinhos, precisamos começar a fazer essa escuta sem julgar, sem questionar, apenas nos posicionarmos de forma empática e deixar que aquela pessoa libere. Não tem que, não precisa falar. Hoje a gente tem uma mania de assim, não, tu não precisa falar do fulano. Precisa.
Porque quanto mais você fala, mais você coloca para fora aquilo que te incomoda. E ao falar, a pessoa começa a perceber que ela fez o que ela tinha que fazer. Que se ela não fez mais, mas ela vai poder fazer com quem ficou. E que ela tem que olhar para si como um ser divino e que ela tem uma oportunidade de seguir com a vida. E também ajudar outras pessoas para não passar pelo que passou. São aprendizados. Tudo são aprendizados. Mas o suicídio ele tem aumentado de forma assustadora, que nós temos que ter esse olhar, essa conduta de estar acolhendo a todos eles, sem julgar. Elinda, e quanto doutrina, o que a gente pode, o que ela auxilia tanto na pós-venção, como também no caso do suicídio? Bem, a doutrina espírita, ela nos ajuda porque nós sabemos que quem tira a vida, ou quem morre, que é todos nós que deixamos o corpo físico, nós permanecemos vivos. E a doutrina espírita nos dá esse alento. E um dos alentos que ela nos diz é que nenhum de nós vai viver sofrendo eternamente do outro lado. Na doutrina espírita, a questão, se eu não me engano, é 947. Deixa eu lembrar aqui, bem aqui qual é a questão que ele fala, que isso depende muito, Andreia. Nós temos o hábito assim, se nós temos o direito de tirar a própria vida, que é na 944, ele diz assim, nós, não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. É como se nós fizéssemos um acordo, eu e você, de fazer um trabalho. Você me dá tudo que eu te peço para me executar o trabalho, e nós marcamos um prazo para eu fazer a execução. Só que quando chega no prazo, antes de chegar o prazo, você vai ver como é que está o meu trabalho. O que é que você vai encontrar? Que eu negligenciei tudo. Você vai ficar satisfeita comigo? E eu, que não cumpri, como é que eu vou conseguir te olhar? Eu vou te olhar como eu te olhava antes de fazer essa transgressão com você? Então, não é Deus que nos pune. E a doutrina espírita ela vai falar exatamente isso, que não é Ele que nos pune. Quem nos pune é a nossa própria consciência, porque nós temos consciência dos nossos equívocos, dos nossos erros. No plano espiritual, nós vamos perceber exatamente isso. Que quem errou fomos nós. E é na 957 que ele vai perguntar quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Os espíritos são bem sucintos. As consequências do suicídio, elas são muito diversas. Em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. O que a doutrina vem nos mostrar nesse contexto? É de que nós nos desapontamos e verificamos que tudo, basta que a gente dê tempo ao tempo, se resolve. Mas a ansiedade da atualidade, esse processo onde eu tenho que me superar, eu tenho que ser melhor, como você colocou no início, os nerds, isso vai nos angustiando. E para evitar essas angústias, o que se faz? Há uma fuga. É aquela fuga daquela dor que dói tanto, que se você não tiver as pessoas
te acolhendo do lado, você comete esse ato. Mas o caso daquele garoto dos Estados Unidos, onde teve o acolhimento da irmã, do pai, da mãe, ainda assim, ele não conseguiu reter isso. Porque os pais do outro garoto também não o educaram, mesmo ele sendo punido pela escola, ele também não foi educado a parar com o processo de bullying. Todos nós estamos conectados, estamos ligados, e quando eu rompo esse laço, eu prejudico tudo. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer que isso nos traz consequências futuras, mas não quer dizer que esse suicida vai sofrer. E que cabe a quem fica orar por ele, porque ele precisa das nossas orações, ele precisa dos nossos bons sentimentos, pensamentos. Quando você fica questionando, por que que fez, por quê, e querer saber o motivo que levou aquela pessoa a fazer, isso traz um desconforto para ela que está do outro lado. O que nos compete é lembrar dos momentos bons, desejar que ela se arrependa, porque Deus está com seu emissário ali do lado dela, aguardando o momento onde ela vai cair em si, pedir perdão para ela mesma, para que os bons espíritos a ouçam e ela seja atendida. A gente ouve muita gente dizer que o suicida ele vai passar, que faltava 40 anos para ela desencarnar, ela vai passar aqueles 40 anos sofrendo. E não é isso que o Livro dos Espíritos nos diz. Ele vai dizer que são muito diversas. Vai depender de quem ficou fazer essas orações e dele se arrepender prontamente e buscar a Deus, buscar a Jesus e se melhorar internamente, compreender que os erros, eles são, ainda faz parte da nossa história, mas o aprendizado nos torna fortes. Isso a doutrina espírita nos ensina. Mas ainda assim, existem pessoas dentro da doutrina espírita que se suicidam. É por falta de conhecimento? Não, eu volto à mesma história. É a dor psicológica, que ela dói lá no íntimo do ser. Ela vai rasgando toda a pessoa de uma forma tão profunda que quem nunca passou, espero que nunca passe, porque não é fácil para quem está passando por esse processo. Por isso que devemos deixar de fazer certos gracejos, certas piadas inconvenientes em qualquer lugar, em qualquer hora. Porque, às vezes, você faz uma piada de uma pessoa que é gorda, você faz uma piada de uma pessoa que é aleijado, de uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, e você não sabe que aquela pessoa que está do seu lado, ela tem isso tudo. Uma dessas aí ela pode ter. E você sorri e não sabe que ela tem uma orientação sexual. Aquilo a envergonha, aquilo maltrata. Por isso que Jesus sempre nos orientava a ter cuidado com as palavras. Para que a gente tivesse esse olhar, essa conduta. É só você verificar. Você gostaria que alguém fizesse gracejo com algum defeito que você tem? É isso que nós temos que ter, esse olhar para dentro. E a doutrina espírita nos traz muito isso. Porque ela cuida da moral. E essa moral que às vezes nós não vemos. A moral não é só eu dizer que eu sou íntegra, mas é a minha moral de saber olhar para o meu próximo, respeitar e saber lidar com tudo que ele traz. É eu respeitar os defeitos dele, porque eu também tenho. Eis o motivo pelo qual Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E todos nós
Devemos baixar o braço, a vista e olhar para dentro e começar a corrigir os nossos pequenos deslizes para que a gente consiga conviver em paz e aprender a ter essa empatia, esse amor e essa amorosidade. Linda, o tempo está chegando, a gente perto do final do programa, e eu gostaria que você fizesse as considerações finais do tema, arrematasse para a gente poder encerrar. Olha, o encerramento, eu gostaria de deixar bem claro que nós devemos olhar algo muito importante. As pessoas, quando querem cometer suicídio, ela tem algumas frases básicas. Eu não sei se vou continuar vivendo, acho que já vivi o suficiente, tenho vontade de sumir, queria nunca mais acordar. Ficam frases que, quando a pessoa se coloca muito para baixo, nós temos que começar a olhar para isso. Quando ela diz assim, vou deixar logo vocês em paz, é você acolher essa pessoa. E a outra questão é, se você vê que a pessoa está com ansiedade, depressão, observe, coloque ela para dormir cedo. Se for criança, não deixe televisão, game dentro do quarto. Precisa dormir cedo. As crianças precisam de atividade física, os adultos, os idosos. Não precisa ir numa academia, mas fazer uma caminhada, uma corrida no parque. E a praia, isso faz um bem muito grande, sem contar da alimentação. Que a nossa alimentação hoje, ela é muito processada. A ciência já está mostrando os efeitos de comermos muito alimento processado. A gente precisa comer mais alimentos que dão em árvores. Comer frutas, verduras, não é fácil para quem tem o hábito de comer hambúrguer, tudo isso. Mas a gente precisa cuidar disso. E remédio, só com orientação médica. Você não pode prescrever para o seu filho ou para quem quer que seja isso. Você precisa do cuidado, do atendimento. E o outro é escute atentamente todas as pessoas, não ter julgamento sobre nada, incentivar a busca profissional, incentivar o apoio ao tratamento e ter paciência, muita paciência. Porque a prevenção do suicídio ela não é um trabalho só de terapeutas e psiquiatras. Muito pelo contrário, é dever social de todo cidadão. E dialogar sobre esse assunto ajuda a diminuir a mística que o envolve. Muita gente fantasia muito sobre isso. Além de abrir em nós esse canal de empatia que você vê usando, que é uma palavra que a gente precisa colocar, nós precisamos abrir esse canal e estar pronto, porque ninguém está salvo de ser tocado pelo resultado desse silêncio nefasto. Isso é um silêncio que está dentro dos nossos lares e a gente acaba não vendo. E nós temos hoje, no Brasil como um todo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, DISC 188. Se você não conseguir falar, que você vai conseguir. Sempre tem 24 horas por dia, 365 ou 366 dias no ano. Existem pessoas prontas a lhe atender. Qualquer caso, a pessoa pode procurar o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que existe em todas as cidades. Então, que a gente possa ter esse olhar, ter esse acolhimento, e você conhecer alguém que tenha esses processos e não tem condições ou não quer ir a um profissional, diz que no CVV 188, e que aqueles que olhem não achem que ansiedade, depressão é frescura.
sem julgamentos e ter amor, empatia e olhar o seu próximo, porque hoje é ele, amanhã pode ser você. Grande verdade. Ei, minha amiga, eu só me resta agradecer por este momento, por você ter nos ajudado a trazer informações que elucidam o tema. É um tema difícil, denso, mas como a gente começou falando, necessário, porque se a gente não tiver as informações para nos guiar como farol, como a gente fica no meio da escuridão, não é verdade? Então, muito obrigado por mais esse momento onde a gente juntas conseguiu trabalhar na temática. Eu que agradeço, é um imenso prazer estar falando sobre, não é sobre o tema em si, mas é alertando as pessoas para que elas possam deixar de criticar e respeitar. E a vocês, queridos ouvintes, internautas que nos acompanham, muito obrigado por mais uma vez permitir que possamos entrar no seu lar. Nos acompanhe. Esse vídeo fica disponível na nossa página do YouTube. Compartilhe, que essa mensagem chegue onde se fizer necessário, que possamos ajudar uns aos outros hoje e sempre. Paz e alegria a todos e até uma próxima oportunidade. Você ouviu o que é o Espiritismo?